Sejam muito bem-vindos a mais um Jardim Podcast e hoje eu quero contar para vocês um testemunho que na verdade ainda tem mais coisas para acontecer, mas eu já quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor já fez na minha vida em relação à área profissional. Para vocês entenderem um pouco, eu preciso voltar uns anos atrás, na época em que eu trabalhava numa empresa de saúde ocupacional. Eu fiquei ali por alguns meses, mas eu sentia que eu queria algo mais. Então eu pedi as contas da empresa e isso já foi um grande passo de fé. Então eu pedi as contas porque eu sabia que eles não iriam me mandar embora e, e eu comecei a procurar um novo emprego. Mas, gente, as portas estavam fechadas. Era algo sobrenatural, porque eu fazia inúmeras entrevistas, eu assinei a Cato, mas nada dava certo. Mas Deus estava preparando algo muito melhor, que eu nunca nem imaginava que eu iria viver. Um belo dia, eu senti que eu precisava ir para um culto. E não entendi muito bem, mas era um sentimento, assim, algo que foi realmente o Espírito Santo me conduzindo para mim ir para o culto. E eu fui numa igreja que não era a igreja que eu congregava, mas eu sentia que eu tinha que ir naquela igreja. Eu tinha R$ 50, não tinha dinheiro trocado, e aí eu ia de ônibus. Os dois primeiros ônibus que passaram não quiseram me levar porque não tinham dinheiro trocado. Então, quando eu dava a nota ali, eles falavam, não, moça, não tenho como te levar. Gente, é um absurdo isso, né? Mas faz parte do testemunho. Então, eu peguei esse terceiro ônibus, desci no ponto da igreja, e quando eu desci, eu vi que duas pessoas que eu conhecia tinham descido também. Uma delas era a Tainá, que a gente não tinha muito contato, mas depois passamos a ter e nos tornamos amigas. Mas naquele dia, numa breve conversa, meu Deus do céu, é uma jesuicidência, né? Elas estavam indo para o culto também, e eu mal sabia chegar no lugar, e ali elas já me ajudaram a ir até a igreja. Então, no caminho da igreja, nós fomos conversando. E eu comentei com elas que eu estava desempregada e precisando de um emprego, né, gente? Quem fala isso na primeira conversa? Oi, tudo bem? Estou desempregada, estou procurando um emprego. Foi mais ou menos assim. E aí, passou algumas semanas, na verdade, naquele culto, eles fizeram um apelo lá específico. Eu fui lá na frente porque eu sabia que eu tinha algo para receber do Senhor naquele dia, e eu recebi. Passou um tempo, algumas semanas, a Tainá me mandou mensagem falando que tinha uma oportunidade na empresa onde ela trabalhava. Gente, era algo assim tão surreal de salário, era algo assim que eu nunca imaginei viver. Tanto é que quando eu falei para minha mãe, mãe, olha essa oportunidade que apareceu, minha mãe falava, menina, para de ser doida, isso aí é furada, não tem como isso acontecer. Fiz a entrevista e eu jurava que eu não ia passar, porque eu falei, gente, eu tenho zero experiência com câmbio, era para um cargo de gerente de contas. Mas eu fiz a entrevista, né? E ainda eu estava fazendo faculdade de fisioterapia, né? Educação física eu já tinha mudado, fazia fisioterapia. E aí, na entrevista, a pessoa que estava me entrevistando perguntou se eu pretendia seguir nessa área e eu disse que sim, que eu queria me formar e que eu queria trabalhar como fisioterapeuta. Então, gente, a probabilidade dela não me contratar era muito maior, né? Eu fui sincera ali, ela me perguntou se eu queria seguir, eu falei que sim, né? Então, para a empresa não compensaria ter uma funcionária porque seria por tempo determinado. Mas enfim, fui contratada e um dia eu andando lá pela rua da Faria Lima, né? A empresa ficava na Faria Lima. O Senhor me trouxe à memória algo. Quando eu passava em frente à Faria Lima e eu via aqueles prédios enormes, eu pensava, eu nunca cheguei a orar, mas eu pensava, falei, nossa, deve ser incrível trabalhar aqui. Eu nem cheguei a orar e o Senhor atendeu, porque Ele esquadrinha os nossos corações e Ele sabe dos nossos desejos. E esse é o primeiro testemunho. Vou contar, para não ficar muito longo esse vídeo, vou contar no próximo é, algo que também depende do seu ponto de vista, pode não ser algo bom, mas eu creio em Deus. Eu creio que Ele é o provisor da minha casa, Ele é quem me sustenta. Então, para mim é um testemunho, para mim é algo que mostra a bondade de Deus. Então, um beijo e até o próximo testemunho.